Bom, gente, muito bom dia a todos. Espero que vocês estejam com uma mente aberta. Hoje será uma segunda-feira espetacular por vários motivos, mas eu vou começar com o motivo número um. Eu gostaria de parabenizar aqui dois grupos de pessoas. O primeiro grupo é o grupo que se qualificou para o Leader Talks e teve realmente um grande presente esse final de semana, porque foi simplesmente espetacular. Agora eu quero parabenizar um segundo grupo que muita gente não lembra dele, que é o grupo que faz tudo para se qualificar até o último minuto, mas não se qualifica. Fala, nossa, você vai parabenizar quem não qualificou? Sim, você que está aqui nessa sala, que por acaso não se qualificou, mas você trabalhou para se qualificar. Eu me lembro como se fosse hoje, no dia de reconhecimento do membro da equipe de presidentes, o Han Yainat, quando ele disse que ele era muito grato por todas as qualificações que ele nunca conseguiu, mas que ele tentou. Porque em cada tentativa de jantar de gala que ele fazia e ele não conseguia, ele dava o melhor e acabava achando uma ou outra pessoa no caminho, porque nessa tentativa de fazer pontos e de não qualificar e tentar muitas vezes, ele chegou a presidente. Então eu fico arrepiada de ver, porque, gente, eu já tentei me qualificar muitas vezes e consegui, e algumas eu não consegui. Mas o mais importante, anota para você, nunca fique indiferente a uma qualificação. Faça o seu melhor. Às vezes dá, às vezes não dá, mas se você realmente está tentando, você está no caminho do crescimento da Herbalife. Então, quero dar um bom dia a todos os líderes, aos tabuladores, aos supervisores, às equipes mundiais. E olha, eu vou falar aqui uma coisa com toda a humildade do mundo, mas porque eu sou só uma mensageira, não só mensagem posso falar. Quem aqui ouve os treinamentos do Jorge de la Concepción, que eu traduzi, estava muito mais preparado para o treinamento de Fabi e Alan, porque parece que algumas pecinhas se encaixaram. Então, é muito importante o que eu vou falar hoje. Antes de eu começar a falar, eu vou falar para vocês o seguinte: estejam com a mente aberta, porque eu não vou falar coisas que são excepcionais, são coisas que a nossa mente precisa entender, são coisas muito simples e que fazem todo o sentido se a gente estiver com a mente aberta. E esse, para mim, é o ponto-chave alto de tudo isso, porque tudo está na nossa cabeça. Às vezes, antes da gente assistir um treinamento, se você sabe quanto aquela pessoa faz por mês em dinheiro, em pontos de volume pessoal, em pontos de grupo, muitas vezes a nossa cabeça trava antes mesmo do treinamento começar. Porque às vezes na nossa cabeça é tão longe que ela já começa a sabotar e já começa a falar, mas de onde vem, o que que é? Então, esteja com a mente aberta, porque realmente fará todo sentido para vocês. Preparados, pessoal? Então, gente, eu vou começar falando que o Alan e a Fabi realmente eles estão uma grande inspiração. Acabaram de se qualificar esse mês como os novos membros da equipe de Chairmans. E caso vocês não tenham ouvido, subiu mais um pouquinho cá, né? 150, porque 140 é pouco. Vamos fechar com 150k, só para a conta arredondar. Eles são novos 150k e novos Chairmans da Herbalife, com 7 anos de Herbalife. Agora, uma das coisas que eu mais sou apaixonada pelo treinamento deles, quando eu ouço a essência, não é pelo PIN onde eles estão, não é porque eles estão muito à frente, é claro que isso inspira, é claro que os resultados das pessoas nos inspiram, mas o que mais inspira é que é simples. Então, anote para você, tá? O que eu vou falar aqui hoje são coisas que vão nos inspirar muito no plano de ação. Eu preparei aqui um condensado, não vai dar tempo de nós falarmos do treinamento do Dennis Downer, porque senão não ia dar para falar tudo. Semana que vem continuamos com a segunda parte do Leader Talks, porque hoje já será o suficiente para a nossa mente praticamente explodir de alegria, porque quando que a mente explode? Quando você vê alguma coisa muito incrível e que você pode fazer também. Essas são as horas que a gente se entusiasma. Quando a gente não consegue nem entender por onde começa, para onde vai, é mais difícil. Então, vamos lá. Para quem nunca ouviu a história do Alan e da Fabi, eles têm 7 anos de Herbalife, né? Tinham empregos normais, ele trabalhava numa loja, garçom, e entraram para pagar as contas. Estavam com pouco dinheiro e não tinham dinheiro suficiente, e esse é o início de praticamente quase a grande maioria de todo mundo da Herbalife. Eles não tinham nada de espetacular, não tinham acesso a muitas coisas, enfim, uma história comum, pelo menos no começo. E uma coisa interessante para quem não sabe, às vezes pensa que esse pessoal entra e já sai cantando pneu, né? Eles ficaram 11 meses sem fazer nada. Nada. Não fizeram pontos nem nada. Começando a tomar os produtos, entendendo o que ia acontecer. Então, às vezes,
é o nosso momento, é o momento de cada um de fazer as coisas acontecerem, tá? E ele já começou falando a primeira dica, que é a dica de ouro, que ouvimos tanto isso do Jorge, do Fit Couple, que é a melhor dica que eu posso começar é ter constância de fazer o básico todos os dias. Como a gente ouve isso deles de uma maneira impressionante e fez tanto sentido, pela primeira vez eu entendi como eu, uma pessoa reles mortal, pode um dia fazer 100 mil pontos de volume pessoal. Eu entendi isso nesse treinamento. É por isso que estou tão animada e é isso que vou compartilhar com vocês. Então, vamos lá? Agora falar de números. E a gente vai entender um pouquinho, eles foram mais na profundidade do que eles fazem, como eles fazem, os números e como fazê-los. Então, anote para você e vamos lá. Nos primeiros 4 meses de negócio que eles começaram a levar a sério a Herbalife, que foi um mês de agosto, olha que coincidência, eles fizeram agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, na verdade 5 meses que eles começaram a fazer sério, eles pegaram uma metade do ano, a primeira metade que eles começaram estava ali meio perdido, e aí quando eles resolveram fazer, eles começaram a fazer a média de pontos de 11 mil pontos de volume pessoal, com um número de média de 10 consultores todos os meses. Terminaram o ano desses 10. O número da Herbalife, 10 por mês, 10 supervisores de primeira linha e fecharam o GET, que é o número que a grande maioria aqui já aprendeu quando a gente passa um plano num caminho de GET, que você tem que ter 10 primeiras linhas, fazendo um supervisor por mês por ano. A gente sempre deu essa média, mais ou menos, é o plano realmente ideal. No segundo ano, eles aumentaram um pouco essa média, a média de volume pessoal deles foi para 17 mil pontos, resolveram dobrar os números para fazer 20 consultores por mês, fecharam 51 supervisores em 3 níveis, tá? Chegando à equipe de milionários. E aí, depois eles subiram um pouquinho a média para 25 mil pontos, 25 consultores de média por mês, 167 supervisores em 3 níveis, fechando a equipe de presidentes. Até aqui, gente, é um número super normal, as estatísticas são exatamente as mesmas, com a diferença que nem todo mundo está fazendo essa quantidade de volume pessoal, mas vamos explicar de onde isso vem. E a partir de 2016, eles começaram a ter uma média de 75 mil pontos de volume pessoal, 30 consultores novos por mês, e realmente as coisas começaram a acontecer. E por quê? Essa explicação é a melhor. Por causa da ação constante, independente do nível, de onde eles estivessem, em crescer todos os meses. Hoje, atualmente, eles têm uma média de 85 mil pontos de volume pessoal. O objetivo deles é chegar a 100 mil pontos de volume pessoal. Eles já fizeram isso 3 vezes esse ano. E agora eles vão falar aonde está o segredo de tudo, né? É porque realmente o primeiro ponto para a gente saber, gente, é que é preciso acreditar em todo o processo. E nós temos que ter constância em focar os números e acrescentar. Quando a gente vai ouvindo algumas coisas de treinamentos que pessoas põem em prática, a gente vai ficando muito mais confiante. Porque quando a gente ouve que a gente tem que ser um pouquinho melhor a cada dia, faz sentido que um pouquinho melhor a cada dia a gente vai acumulando clientes. A gente trabalha com premium. Aliás, o treinamento deles, eles veio cair com uma luva em países que têm o premium. Então, Estados Unidos tem premium, nós temos premium, e agora nós vamos explicar como eles fazem o trabalho, como eles explicaram e como vai fazer sentido na nossa cabeça. Então, faz de conta que eu estou ensinando vocês a fazerem 10 mil pontos de volume pessoal e não 100 mil. Por isso que eu falei, abra a mente. Esquece os números, entende a lógica. Por falta de lógica, talvez a gente nunca nem entraria no plano de marketing Herbalife, né? Você vê um cara lá ganhando 200 mil, vê um 30K, você fala, nossa, mas faz sentido. Plano de marketing, duplicação, uma porcentagem dos ganhos. Não faz sentido os números da Herbalife quando a gente entende o plano de carreira, independente se você já atingiu isso ou não, aqui vai fazer sentido se você estiver com a mente aberta. Então, vamos lá. Eu separei aqui algumas coisas para a gente focar. No final, se alguém tiver uma dúvida, gente, fiquem à vontade para vocês fazerem perguntas. O primeiro ponto que eles tocam, que esse ponto realmente é muito chocante, e a gente sempre tem que lembrar, mesmo antes de falar do trabalho, é que nós somos o nosso cartão de visitas, trabalhamos com a melhor nutrição, com a melhor saúde, e temos que sempre estar trabalhando para chegar na nossa melhor versão. Isso não é teoria, todo mundo do grupo deles faz, é uma característica, e ele explica que todo mundo, caso vocês não saibam a história, ele conheceu o Jorge de la Concepción, que é o Fit Couple, na academia. Foi um contato direto, eles não eram conhecidos.
E ele fala que se o Jorge não estivesse na melhor forma, ele não teria tido, né? Porque a gente atrai as pessoas de acordo com como nós estamos. A primeira impressão dele da Herbalife, dos produtos, foi o Jorge. Ele estava com a blusa da Herbalife, tomando a linha 24 horas, ele experimentou e foi assim que eles começaram o primeiro contato e foi assim que ele se interessou pela Herbalife. Então, nunca esqueça da gente sempre estar fazendo o nosso melhor para chegar na nossa melhor versão. E esse ser melhor a cada dia, uma das áreas é essa. O segundo ponto, que realmente é muito importante a gente entender, é que às vezes a gente fala que nós estamos dando o nosso máximo, mas quem aqui de verdade acha que quando está dando o máximo, não está dando o máximo? Fala a verdade, gente. Não é, a gente não está dando o nosso máximo, mas a gente gosta de falar isso pra gente e a gente se sente bem quando a gente fala isso pra gente. E ele falou o seguinte, às vezes o nosso máximo não é suficiente. Às vezes dar o nosso 100% também não é suficiente. E ele falou que muitas vezes no processo, como eles precisavam muito mudar de vida e na situação que eles estavam, e eles queriam ter filhos, etc, etc, por causa da situação financeira, ele deu 110%, e que é isso que muda o nosso negócio, o jogo do nosso negócio. Então, anote essas pequenas coisas, que no final todo esse quebra-cabeça aqui vai fazer sentido. Então, nós precisamos, né? O que quer dizer 110%? Significa superar as nossas distrações. Porque às vezes a gente acha que distração é uma coisa pequena, no dia a dia. Não, distrações é que nós somos seres humanos e que nós somos a única raça da face da Terra que não dá o nosso máximo de potencial porque nós ficamos confortáveis. Nós temos coisas que às vezes a nossa mente nos bloqueia. Quando a gente tem que escolher entre um almoço de família, um aniversário de um amigo, uma festa, fica na cabeça, nossa, eu vou priorizar dinheiro do que família, valores diferentes, e a nossa própria mente dá desculpas pra gente, como se isso fosse nos tornar seres humanos piores, quando nós temos que escolher o nosso negócio ao invés de outras coisas que nada mais não são valores familiares, são distrações. Se incomoda para você eu falar que algumas coisas da família são distração, então você precisa trabalhar um pouco essa parte do mindset. Porque senão, não quer dizer que porque você faz isso, você coloca a sua família em primeiro lugar. Quando a gente não consegue cuidar da gente, quando a gente não está bem, quando a gente não está conseguindo ser produtivo e atingir os objetivos pessoais, nós prejudicamos e muito a nossa família. Então, comece a entender essas pequenas coisas do mindset que a gente se sabota todos os dias achando que ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, um melhor amigo está relacionado com você se distrair das suas metas finais. E nós vamos falar sobre isso. E isso é o que ele diz dar 110%. Porque somos seres humanos, porque às vezes fazemos escolhas que não queremos, porém precisamos. E se doer, entenda que é temporário. E se doer, entenda que faz parte. Significa que isso vai ser uma parte que você vai poder focar muito quando tempo e dinheiro não for mais problema. Anota isso para você e realmente você começa a entender que o 110% não é ficar lá produzindo, ou a prospecção, ou só os clientes. Ela está relacionada com pequenas escolhas que nos doem, que a gente precisa melhorar no mindset e que isso realmente é que faz a diferença. Certo, pessoal? Então, vamos continuar. Isso é que são... depois que a gente falou dessa primeira parte da primeira impressão, depois que a gente falou dessa parte dessas pequenas distrações, entramos no ponto em que esse pequeno detalhe... ele fala para a gente usar isso para o nosso caráter, né? Construir a nossa maturidade. Porque quanto maior a conquista, nossas metas, o que a gente quer conquistar, né, maior são as nossas responsabilidades. Nós temos responsabilidades com nossos exemplos pessoais. As pessoas que se inspiram na gente precisam ver que nós estamos liderando pelo exemplo, pelo caminho certo. Então, entende que essas pequenas coisas, esses pequenos desafios, os nossos problemas, eles são temporários e que a gente precisa querer solucionar esses nossos problemas. Quanto maior o cheque, maior os problemas que nós estamos resolvendo. Então, se você quer ter um cheque maior, continue resolvendo pequenos problemas, continue resolvendo esses pequenos desafios do dia a dia que às vezes vão atrapalhar na hora, mas longo prazo podem trazer a melhor coisa possível da nossa vida, tá? Então, é isso aí. Não adianta só falar, nossa, eu tenho um grande problema para resolver, você não sabe como está a minha vida, então significa que eu estou crescendo? Não, só se esses problemas forem resolvidos. Não adianta só eles existirem. Se eles existem é porque a gente tem completa capacidade de resolver. Talvez não no primeiro momento, no segundo, pensa um pouco que a resposta vem, com certeza vai fazer muita diferença, né?
Bom, então falando sobre solucionar grandes problemas na prática, a Herbalife está passando por uma grande solução do mundo e é só por esse motivo que ela nunca teve nos melhores meses. Ela nunca teve faturamento tão grande porque ela nunca solucionou tanto a vida das pessoas. Nós nunca tivemos essa troca de pins tão grande no mundo porque existem um número muito grande de pessoas que conseguem solucionar a vida das pessoas que estão comendo mal, que estão sem oportunidade de negócio, etc. Então, é só por isso, entende sempre assim, e isso pode acontecer com você também. Bom, agora continuando, ele entrou no assunto desenvolvimento pessoal, e essa parte eu adoro, porque eles são todos muito enfáticos, que para eles sempre é Mark, Hughes e Jim Rohn e acabou. E ele explicou por um simples motivo, porque eles são a essência da Herbalife. Gente, às vezes, para a gente ter desenvolvimento pessoal e achar outras fontes, eu falo isso sempre, nós vamos perdendo a essência da Herbalife. Se você escolheu ser um líder da Herbalife, sua fonte de desenvolvimento pessoal, de crescimento, está aqui. Como eu falei, como ser uma melhor influência, como ser um melhor, etc. É aqui. Pessoas vão te conhecer sua história, vão te exaltar, vão falar de você para o seu grupo, para a sua equipe. Você vai ter... você tem base para você ser bem promovido e reconhecido. E quando procuramos outras fontes e outros líderes, essas pessoas, independente se são boas ou não na área delas, nunca vão te promover. Você é só mais uma pessoa comprando o curso lá. Isso é certo ou errado? Não. Isso é a proposta da pessoa. Você foi lá para ouvi-la, ela nunca prometeu que ia te promover a nada. Mas você tem que entender jogar o nome do jogo. Aqui você aprende, não sai da essência para onde você quer ir. Herbalife é muita intensidade num foco só. É difícil conseguir se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo e vamos continuar nessa parte. Então, foi exatamente o que ele falou. Eu gosto muito deles porque eles são a essência da Herbalife e eu não me perco quando estou tentando achar o caminho para onde eu quero chegar com a Herbalife. Agora vamos entrar naquela parte em que nós vimos aqueles números todos do começo de volume pessoal e que às vezes talvez não fizeram tanto sentido na nossa cabeça, mas agora na prática. E eu quero só saber uma coisa, só para lembrar que a gente está no evento da Herbalife, porque aqui online, né, é tão estranho, não dá para sentar, levantar, bater palma. Os eventos são animados, mas é diferente. Eu quero saber quem aqui está entusiasmado de verdade para ouvir como fazer todo esse volume pessoal funcionar na sua vida, no seu negócio, no próximo ano de 2020, gente. Eu mesmo estou, eu mesmo sento, levanto, bato palma e vamos nos entusiasmar. Gente, anota agora, anota. Você precisa ter 100 clientes constantes. Vai anotando. 100 clientes constantes. Como faço para ter essa primeira meta? Lógico que a meta deles já aumentou, mas eu vou explicar também como ela aumenta. Se você decidir que você quer ter 100 clientes constantes, e quando eu digo 100 clientes, estou dizendo 100 premiums, obviamente, você precisa ter 400 clientes, porque 4 para 1 pontuam. Vai anotando. Nós vamos chegar nesse número. Nossa, 400 começa por onde? Começa pelo primeiro, depois pelo segundo, depois 5, depois 10, depois 15. Eles vão se acumulando. Ainda bem que a gente está na Herbalife para sempre. Coloque a meta e depois vá atrás. Entenda de onde vem o processo todo. Porque se nós estamos colocando uma meta de 10 e 2 compram, se a sua meta é 20 e 4 compram, ou se a sua meta é 30 e 8 estão comprando, e se isso for a sua realidade hoje, eu aposto que foi difícil para você qualificar para o Leader Talks, eu aposto que está difícil para você fazer o seu ativo. Então, anote para você de onde vem, para onde vai, porque essa é a nova realidade. Essa é a nova realidade, é um outro momento de negócio. Os clientes vão comprar muito mais fácil. Só para vocês entenderem, não é o foco hoje, mas para você entender de onde vai vir isso tudo. Quando chegar no Brasil uma coisa que chama Herbalife Connect, que é a melhor ferramenta de acompanhamento que a Herbalife já inventou até hoje, que te lembra o dia do aniversário do seu cliente premium, manda mensagem para ele, te avisa os produtos que ele comprou e faz tudo por você, porque isso chama-se inteligência artificial. Nós seremos substituídos por essa inteligência, você vai entender como vai ser fácil você fazer isso. Aumente os seus clientes premium. Não tenha medo de fazer isso. A Herbalife tem um acordo chamado Acordo de Pirelli, onde ela colocou ali, esse acordo assinado foi feito por os presidentes da Herbalife antes da gente virar uma empresa de capital aberto, em que nós nunca seremos insubstituíveis. Tá assinado, os consultores da Herbalife nunca serão substituídos. Nós sempre seremos intermediários no processo. Confie nessa marca, faça a sua parte e seus royalties estarão garantidos. Então,
Faça a sua parte, entenda Herbalife, que você vai ver como ela ajuda muito a gente. Tem uma parte que só nós podemos fazer, tem uma parte que a Herbalife pode potencializar o nosso negócio. Então, você precisa de 100 clientes constantes. Para isso, você precisa ter 400 e aí você vai ter 100 clientes ativos todo mês, certo? E aí vem a parte que depende de nós, que nós já usamos até esse nome muitas vezes, que é trazer experiência para os clientes novos. E aí cada um aqui tem sua maneira particular de criar autoridade com os clientes, a maneira que a gente acompanha, com a rotina nutricional, nos grupos de WhatsApp, com detox, tem N programas aqui que cada um está fazendo, passando os pilares. Tem gente que tem 4 pilares, 5 pilares, 3 pilares, 6 pilares, não importa. Todo mundo aqui tem uma maneira de criar, de cuidar do cliente. E essa maneira que vai ajudar com que ele se torne repetidor de 4 para 1. Tem a nossa parte, tem o nosso toque, porque a Herbalife é humana. Então, nós vamos fazer essa parte com o número. Nós temos uma maneira de fazer isso dentro do fluxo, né? Mas a gente precisa entender números, a experiência que a gente traz aos clientes e aí entenda o seguinte, nós começamos todo o processo de duplicação na maneira em que nós tratamos o nosso cliente desde o primeiro dia. Por quê? Porque teve uma frase muito marcante que nós temos que entender cada vez mais. Muita gente aqui já sabe, mas às vezes esquece no dia a dia, porque foi tanta coisa para adaptar com a quarentena e o premium, o plano de marketing foi indo, que às vezes a gente se perde. Então, por isso que eu gosto do Marquinhos Indiron, ele traz a essência, volta para o básico, não esqueça, que é por que nós vendemos? Nós vendemos para recrutar e nós recrutamos para vender. Essa frase nunca pode sair da sua cabeça. Nós vendemos para recrutar e nós recrutamos para vender. Por que nós vendemos para recrutar? Porque queremos que pessoas que nós trouxemos para o produto sejam nossos embaixadores. Ou ele vai recrutar, ou ele vai ser recrutado pessoalmente, porque ele vai se apaixonar pela nossa missão, pelo produto, pela marca e pelo negócio, ou porque ele vai ser a nossa propaganda e indiretamente vai recrutar outras pessoas para nós, trazendo como cliente ou como negócio até. Então, nós sempre estamos vendendo para recrutar. Ele tem que passar por uma experiência maravilhosa com a gente para ficar com a gente, repetir com a gente, ter resultados com a gente, trazer pessoas para a gente. Então, isso é fundamental a gente não deixar de entender para que a gente quer essa base de clientes. A gente quer uma base de clientes porque nós queremos ter a chave dos royalties. Nossa, Priscila, está querendo dizer que nós temos cliente porque nós pensamos no dinheiro? Não, gente, estou passando a visão negócio Herbalife. Sim, queremos os clientes com resultado, mas é óbvio que aqui não trabalhamos de graça. A gente tem um objetivo final, então tenha um objetivo final em mente. Nós queremos os royalties, obviamente. Então, anota sempre isso para você. Quando você faz um bom acompanhamento, você já está ensinando essa pessoa, quando ela entrar no negócio, fazer a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Então, você começa o processo de duplicação desde o segundo que você acabou de vender um produto, seja ele qual for que você escolheu, um pod de shake, um detox, um programa maior, não importa, é agora que tudo começa. Agora que vai começar o processo de duplicação, de repetição, de ele ficar conosco, tudo isso é a partir do momento que a gente acabou de vender produto, ou no caso, acabou de cadastrar, certo? Então, vamos lá. Então, nós precisamos ter esse passo a passo do fluxo muito claro, de maneira máximo duplicável possível, para que as coisas realmente aconteçam, tá? Então, vão vir indicações do processo, etc. Então, tenha a sua cabeça o caminho que você vai chegar para te levar para os royalties, tá? Quando nós desenvolvemos uma base de consultores que entendem que vão vender produtos. Eu vendo produtos, eu especificamente agora estou falando aula, eu, Priscila, vendo produtos, o Lucas vende produtos, eles vendem produtos, pessoas que fazem Herbalife vendem produtos, por quê? Porque nós escolhemos trabalhar com Herbalife, lugar onde a gente toma produtos, a gente vende produtos, a gente monta uma equipe de pessoas que tomam produtos, que vendem produtos, e assim funciona para que a gente se desenvolva. Então, desenvolver uma base de consultores que vá vender o produto. Porque o que acontece é que, normalmente, nós temos uma tendência de ou só vender ou só recrutar. E ele até falou isso com cuidado, porque ele falou, não quero que fique na mente de vocês que existam pessoas que só vendem ou recrutam. Eu quero dizer que você ensina desde o começo para o seu negócio não ficar desequilibrado. Porque muitas vezes nós entramos e temos consultores que já estão rotulados. Ah, esse é mais vendedor, esse aqui é só recrutador. E não pode ter esse desequilíbrio. Desde o começo, vamos ensinando. É igual você, quando tem uma metodologia, vamos supor, quando uma criança vai para a escola, ela vai aprender a ler e escrever.
ela não consegue só ler ou só escrever. Eu tenho certeza que tem pessoas que têm mais facilidade só para ler ou só para escrever, mas é tudo junto, certo? Nós temos que fazer tudo junto. Nós alfabetizamos as pessoas novas a venderem, a recrutarem e a duplicarem. Ficou claro essa parte? Pelo menos como é na teoria, ficou claro? Nós ensinamos desde o começo a vender e recrutar. Não é, ó, primeiro você vende, depois você recruta. Não, nós vendemos, recrutamos, usamos os produtos, fazemos todo o processo junto. E se até agora não foi na evolução assim, assim serão com os próximos todos que entrarem. E é por isso que os ROIs estão acontecendo muito mais rápido hoje. Por quê? Porque as pessoas já entendem isso desde o começo, elas não vão só para a direita ou só para a esquerda. Mesmo se tem uma que mais recruta, às vezes a pessoa pensa que é melhor ter um downline recrutador. Isso é um outro erro de mentalidade. Não adianta recrutar um recrutador se ele não souber vender, ele não sabe ensinar, e aí recruta pessoas que saem do negócio. Então tem que desde o começo entender que é tudo junto, não tem melhor ou pior, tem que completo as duas coisas. Não funciona só vender, não funciona só recrutar também, tá? Então vamos lá. Para criar um impacto no mercado, e a gente precisa de muitas pessoas que fazem o fluxo até o final. Então, todos precisam ser mestres em recrutamento e mestres em venda, tá? Trabalho de acompanhar, que a gente também vai ensinar tudo junto. Saber vender, saber recrutar, saber acompanhar. Então, vamos lá agora para uma parte muito importante, é saber remover os nossos medos. Se nós temos mais tempo de Herbalife, nós temos que remover os medos. É fácil fazer clientes, é fácil fazer consultores, e agora vem a parte de quem ouve todos os dias Mark Hughes de Jimon, e é fácil fazer 10 mil pontos. Por que você está falando 10 mil pontos? Porque esses caras são novos de Herbalife e agora estão crescendo muito e agora a gente tem que focar nisso. Anota para você, 10 mil pontos é o plano que Mark Hughes deu quando ele entrou no Herbalife. Ele nunca ensinou o plano dos 2.500 pontos. Isso veio bem depois, anos depois, da estabilidade, com o Eduardo Salazar, depois de uns 20 anos de Herbalife, apareceu 2.500 pontos. Só para vocês desmistificarem, porque o 2.500 pontos é o que te dá os royalties. Só por isso que apareceu o volume mínimo para você receber os royalties. Mas pode anotar qual foi o plano que Mark Hughes sempre colocou desde que ele entrou na Herbalife. Se você colocar lá nos vídeos da Herbalife, você vai entender que o plano é 10 mil pontos todos os meses. Então, a questão nossa é saber como fazer isso. Não quer dizer que esse não seja o plano básico desde sempre que a Herbalife começou. Então, eu tive a felicidade de assistir a extravagância dos Estados Unidos online, que aconteceu, o maior evento, 40 anos de Herbalife. E no primeiro dia tivemos um treinamento espetacular de liderança com um cara incrível. E ele era o cara que estava a equipe mundial há muitos anos. E ele disse que ele não sabia mais o que fazer para crescer. Não sabia não, a nossa mente, né, vai se desentusiasmando. E ele falou que ele foi num treinamento que a vida dele mudou. E em 2 anos ele foi de equipe mundial para 30K. Para quem não sabe o que é 30K, se você está novo aqui, eu estou vendo muitas pessoas novinhas de negócio, é uma pessoa que é presidente 3 vezes, é um volume grande. Fala, meu Deus, Priscila, o que ele fez para ir de equipe mundial a 30K? Ele falou para nós, quando eu entendi que 10 mil pontos está na minha mudança de mentalidade, eu comecei a crescer. E eu participou de um treinamento de um dos downlines da equipe do Alan e do Fabi, e ele que falava justamente sobre entender que 10 mil pontos está na nossa cabeça, e esse trabalho sendo duplicado fez a vida dele mudar completamente. O cara é presidente, mudou a vida dele, da família dele, impacta o mundo, e nós vamos falar sobre isso. Lembra que eu falei para estar aqui no treinamento com a mente aberta? Então anote aí, esteja com sua mente aberta. Então, o fluxo do caminho é exatamente. E agora, traçar, vamos voltar só para essa primeira parte aqui, para vocês entenderem, porque para fazer 10 mil pontos, você vai precisar, logicamente, ter clientes e supervisores. Quando você coloca um consultor novo no negócio, você precisa traçar um plano de ação para ele. Qual é o plano de ação? Chegar à equipe de supervisores de 1 a 2 meses. Vou fazer um parênteses, tá? Porque tem gente aqui que está em Portugal e em Portugal nós não temos o 2K, temos o 4K. 1 a 2 meses para que faça-se 2 mil pontos de volume. Esse é o plano para uma pessoa nova, você ensinar ele chegar ao 2K em 1 a 2 meses de
negócio. Se você está aqui e está no 4K, não tem problema, porque Herbalife é longo prazo, não é curto prazo, é de 3 a 4 meses, uma velocidade boa para você fazer o 4K. Por quê? Porque não é para ser feito de qualquer jeito, não é para ser comprado, é para aprender a ser girado. Então, se você colocou uma pessoa nova, você tem uma responsabilidade de ensinar ele a fazer uma média de uns 1.000 pontos, que ele consegue fazer no começo, porque se o começo é bem feito, depois ele vai para o processo de se tornar um ativo, para depois ele entender o processo dos 10.000 pontos. Ficou claro essa parte? Vocês entenderem que não é para de uma vez a pessoa ampliar tudo. Tem todo um processo. Anote aí, foi falado muito essa palavra. Entenda o processo, acredite no processo e só aumente os seus números do processo. Então, anote isso para você. Esses são os números, você não precisa fazer igual, mas se está funcionando, é bom anotar. Está funcionando, está duplicando, está validado. Anote esses números para você que são importantes, tá? Depois, um outro dia, provavelmente, outro dia não, amanhã eu vou ter, para dizer que a gente está duplicando igual a Alan e a Fabi, amanhã vamos fazer um só com tabuladores, de como faz esse processo. Que eles fazem exatamente um treinamento só com os novos e com os tabuladores. A gente vai fazer só com os tabuladores, só pode participar Guedes e milionários, equipes mundiais ativos podem participar também de explicar para vocês como é esse processo da duplicação e que tipo de treinamento ele dá. O Alan simplesmente ensinou todo o sistema online de treinamento e de duplicação do grupo deles para nós no Líder Talks. E vamos fazer exatamente isso. Vai ser simplesmente incrível, porque é bem simples, fácil de fazer, fácil de entender e de duplicar. Então, quem aqui está muito animado? Vou tomar um gole de chá. E vamos lá. Então, vamos lá. Essa parte eu deixo para essa parte aqui do segredo da repetição e da duplicação. Vou deixar para falar com os tabuladores, mas saibam de uma coisa. Isso foi muito falado e agora eu vou explicar como fazer os volumes maiores. O segredo está na repetição, tanto quanto a quantidade de produção. Isso são detalhes que não ouvimos no treinamento do Jorge, não deu tempo. O que quer dizer com isso? São os repetidores que nós vamos fazer, que vão acumular esse volume. Ninguém faz 100.000 pontos de volume por mês. A pessoa faz 10, depois que vira repetidor faz 20, aí vai fazendo, faz 30, e é assim que a gente vai explicar uma coisa que a nossa mente precisa entender que é fácil. É novos, retenção, duplicação. Novos, retenção, duplicação. Criar conexão com os números. Ele falou dos números deles, muitas vezes, de vários modelos, a gente vai entrar agora nos números de negócio deles, e todos eles conectados com como fazer a duplicação, tá? Então, uma coisa que ele deu de dica é a gente nunca dormir antes de completar o nosso objetivo final diário. Nós falamos muitas vezes aqui na mentoria, né, de segundas-feiras, eu cansei de falar, compartilhar, eu e o Lucas compartilhamos com vocês nossos números e nossas metas. Falamos muitas vezes que nosso primeiro objetivo nesse tempo no Brasil era fazer pelo menos um novo prêmio por dia, e quando nós fizéssemos esse, que o objetivo era 2. Nós terminamos o objetivo 1, estamos no objetivo 2 e não será o único, porque quando ficar fácil, a gente aumenta. Quando fica fácil, a gente aumenta. E aqui é a mesma coisa, só que ele deu com pontos. Então, ele deu um exemplo. Se ele tem uma média hoje, a média dele hoje é fazer 340 pontos por dia. Não precisa pôr essa meta, só para você entender. Então, ele falou que ele não dorme até completar o objetivo final dele. Se ele precisa falar com alguns prêmios que ele já tem, entender como é o processo para que isso aconteça, ele faz. Então, ninguém se importa com uma pessoa que faz 40.000 pontos de volume no mês, isso que ele falou. Ninguém se importa com quem faz 2.000 pontos no final do mês ou quem é ativo, mas você precisa se importar com o seu objetivo diário e entender profundamente o conceito do 10-10-10 de Mark Hughes, que é falar com 10 pessoas por dia do produto, 10 no negócio e o tal dos 10.000 pontos. E ele falou, se apeguem não ao trabalho dos 10.000 pontos. Nós não estamos aqui, não somos caçadores de pontos. Se apegue ao significado de 10.000 pontos, porque 10.000 pontos é uma mentalidade produtiva. E ele falou exatamente, essa frase é exatamente a frase que eu vi daquele líder que falou na extravagância dos Estados Unidos que estava parado e em 3 anos foi a 30K. E quando ele falou isso, me chamou muito a atenção, porque foi exatamente essa frase. Então, anota para você, por que 10.000 pontos? Porque desenvolve supervisores no processo. Se você aprender a fazer 10.000 pontos todo mês, você está desenvolvendo supervisores de primeira linha no processo. Porque você vai impactar a saúde de muitas pessoas no processo.
Porque você impacta o sonho e a vida financeira de muitas pessoas no processo, incluindo a sua. Porque eu não conheço ninguém que faz 10 mil pontos todos os meses que não tenha mudado completamente a vida financeira. Então, essa foi a explicação. E aí, nessa explicação desse modelo, dessa mentalidade, dessa filosofia que é de Mark Hills, fazer 10 mil pontos todo mês é a filosofia do nosso fundador, ele disse que em 7 anos ele tem agora vamos aos números de recrutamento, olha que espetacular. 1.500 pessoas de primeira linha que ele tem nesses 7 anos de negócio. O que é isso, Priscila? São pessoas que ele cadastrou, alguns como premiums, alguns se tornaram consultores pequenos e 1 a cada 10 se tornam supervisores. Anota isso para você. Por quê? Porque se você entender que você está fazendo um processo único, que cada 10 prêmios, alguns vão ser repetidores, vão fazer parte daquela carteira de 100 ativos todos os meses, mas a sua base de primeiras linhas, dos seus líderes, as pessoas do seu negócio, que vão virar presidentes e vão estar junto com vocês, vão fazer parte do seu time, vai vir desse grupo de prêmios de primeira linha. Ele tem 1.500 pessoas de primeira linha nesse tempo, 1 a cada 10 virou supervisores, e se você quiser realmente crescer rápido, a sua meta é fazer 2 novos supervisores por mês. Por que 2? Quem sabe por que 2? Porque se tudo der errado, pelo menos você tem um novo supervisor por mês. Se a sua meta for 1, às vezes você tem nenhum. E que nós precisamos de constância. Se a sua meta for 2, alguns meses saem 2, alguns meses saem 1, mas a meta 2 vai fazer com que você chegue ao seu resultado final, tá? Então, isso trouxe para ele uma média de 140 a 150 supervisores de primeira linha. E como ele disse, foi só isso. E aí, agora vem a parte que realmente mexeu muito comigo, tudo mexeu comigo, mas quando ele falou, quando nós começamos no negócio, a gente não imaginava que ia ser tudo isso. A gente não imaginava, mas depois de um tempo a gente percebeu que se tudo que a gente fizesse fosse acumular, ia virar um poder da multiplicação. Nós não sabíamos que ia se multiplicar tanto, mas se eu faço um retenho, a cada 4 um pontua, a cada 10 outro vai, porque às vezes você vê a pessoa que tem hoje 5 clientes, daqui um ano 5 clientes, daqui 10, nem vou falar 5, vai, que seja uma carteira de 30, que seja 2.500 pontos, daqui 10 anos 2.500 pontos, não teve progresso, concorda, gente? Porque é um monte de novo, com um pouquinho de repetidor. Não faz sentido um negócio tão potencial como o nosso, com poder de multiplicação, não fazer um acumulado grande. Você está fazendo ações diárias todos os dias. E você acumula pessoas todos os dias. Você acumula líderes todos os dias. Então, esse é o processo para a gente entender. E ele falou, depois de um tempo eu comecei a enxergar de outra maneira. Eu entendi que se eu chego a Get, eu fiz 10% da equipe de presidentes, por exemplo. E que se eu quiser ser presidente, é só fazer 10 vezes o que eu já faço. Eu não tenho que procurar outras coisas para fazer. Eu só tenho que fazer a mesma coisa 10 vezes. E essa explicação que eu estou dando agora é para todos os outros princípios. Às vezes a pessoa fala, nossa senhora, como é que alguém chega a 100K? Que coisa absurda. O presidente faz 10% do 10K. E se ele fizer 10 vezes o que ele faz, ele chega a 100K. Olha que loucura. Qualquer coisa que você fizer na Herbalife, divide pelo número para onde você quer chegar e transporte para coisas maiores. Não tenha medo de sonhar grande. Não tenha medo de projetar e porcionar tudo que você faz, poder fazer 10 vezes mais. É só questão de tempo. Se você faz 10 clientes, você pode fazer 100. Se você faz 1, você pode fazer 10. Se você faz 100, você pode fazer 1.000. E assim você prepara a sua base de primeira linha, de clientes, etc. Não é tão difícil você conseguir um supervisor novo de primeira linha todo santo mês se você focar. E quando você fizer todo mês um, não vai ser difícil você conseguir enxergar que você pode fazer 2. Faz sentido isso para você, gente? Olha que loucura! Se você focar 2, você faz 1. Então, para ser conservador, o que ele falou, se você focar 2 todo mês, você faz. Mas começa com 1. Deu certo, com 1 foca 2. Como nós fizemos aqui, só que em vez de ser com supervisor, nós somos de 1 prêmio por dia, lembra? Por que eu ia colocar a meta de 2 se eu ainda não estava fazendo 1 todo dia? Estava fazendo, tinha dia que eu fazia 2? Tinha, mas não era 2 todo dia. Então, nós pusemos a meta de 1. Depois nós pusemos a meta de 2. A gente faz 2 de média. Tem dia que eu fecho mais? Tem vários dias que a gente fechou 4. Já fechamos 5 prêmios num dia. O que significa que na hora que ficar fácil, fecharemos 5 de média todo dia, concorda? Porque é uma questão de projeção, é uma questão de foco, é uma questão de entender que os negócios têm coisas que nós ficamos exímios no nosso negócio. Porque nós só fazemos aqui, gente, a gente só vende. Só recruta e só duplica. A gente só faz isso. E com o tempo de Herbalife,
E nos pins grandes da Herbalife, nós continuamos fazendo somente a mesma coisa. Então, realmente, 10 mil pontos vai fazer parte da sua vida, vai fazer parte da sua rotina diária e, na pior das hipóteses, se você for muito ruim, daqui 4 anos você é presidente. Gente, quem não fica animado com isso, não fica animado com mais nada. Gente, é incrível. É incrível. Falar, mas 10 mil pontos está longe. Foca no seu 2,5. Você fez 2,5, você vai conseguir dobrar isso? Você dobrou? Temos tempo. Ninguém está com pressa. Estamos aqui para a vida toda, para realizar nossos sonhos. São os royalties dos nossos filhos. A renda é vitalícia hereditária. Gente, que loucura entender isso. É realmente muito simples, como 1 mais 1 são 2. É o poder da multiplicação. Vá anotando e vamos lá. Então, a duplicação tem a ver com a sustentabilidade. Uma estrutura forte de vendas está relacionado com uma estrutura forte de uso dos produtos. Está tudo linkado. Você usa bem o produto, você vai conseguir vender. Se você é uma pessoa que repete, repetidor, lógico, você toma um produto todo mês, você vai entender como fazer isso com os clientes e isso tudo está relacionado com tudo. São pequenas coisas simples da Herbalife que nós fazemos. Desenvolvimento pessoal simples, fácil e duplicável, tá? Então, a fase da duplicação, vou passar para os tabuladores, equipes mundiais ativos, amanhã. Exatamente o treinamento que o Fabio e o Ara dão para os tabuladores deles. Estamos muito animados para eles construir uma estrutura idêntica deles, que na verdade é idêntica de Mark Hills, porque eu achei incrível o que ele falou. Podemos parecer que não somos do mesmo grupo, mas na verdade somos todos do mesmo grupo, porque somos todos do Mark Hills. No final aqui, quando alguém pede nossa ajuda e fala, ai que bom, quarta-feira vocês fazem muito isso, né? Obrigada, que vocês analisam nossos números, que vocês não são, a gente não é do mesmo grupo, tudo bem, a gente não ganha dinheiro financeiramente com vocês, mas somos todos do mesmo grupo, somos todos do Mark Hills e vamos lá, entender o poder da estrutura da Herbalife, que agora é uma parte importante. A Herbalife é a estrutura que ajuda a gente a trazer pessoas novas e dar visão. Não tem nada que a gente possa fazer melhor do que colocar as pessoas nas apresentações da Herbalife maiores, colocar na extravaganza para eles terem a grande visão. Muitas coisas que nós fazemos, não somos nós quem vão fazer por nosso grupo. Lógico que a gente tem que dar valor para a nossa liderança, nós temos que dar valor para os nossos uplines, nós temos que dar valor por nosso grupo, nós vamos fazer a nossa parte. Mas algumas coisas é bom ouvir da grama do vizinho. Não é verdade? Quando ouve de outra pessoa a mesma coisa, parece que às vezes até ouve melhor. Então, é importante colocar na estrutura da Herbalife, que são HUM, STS, Extravaganza, Retreat e Honors. Tem um caminho inteiro. Tem coisas que vocês ainda não se qualificaram, qualifique para o próximo, entenda a roda e faça isso acontecer, que realmente vai ser simplesmente incrível. Né? Que mais? Esse aqui eu vou deixar para lá, então vou falar com os tabuladores aqui, vamos lá. Trabalhe no seu plano, nesse plano todos os dias. Não desista muito rápido do seu plano diário, mesmo quando você não vê progresso. Porque se você tem um filho e vê seu filho todo dia, você nunca percebe que ele está crescendo, de repente você fala, nossa, como meu filho cresceu, né? Só que não sabe que ele não cresceu de repente, ele está crescendo todo dia, mas quando a gente está todo dia ali, a gente não vê que o nosso crescimento na Herbalife é diário. Ele é feito do dia a dia. Então, a força da água, ela está na constância. Né? Às vezes você vê quantas coisas que a água faz ao curso, às vezes ela fura caminhos, né? Pedras e rochas. Como? Fazendo a constância todos os dias, né? Então, tenha agora ao seu redor pessoas constantes. Tem uma outra dica, são 2 dicas para dar para vocês. A primeira era da constância e agora eu vou dar uma dica de ouro, que eles deram essa dica, ela faz todo sentido. E se isso não é realidade na sua vida, faça isso que vai realmente fazer uma volta de 180 graus no seu negócio. Tenha amigos e vínculos emocionais com pessoas da Herbalife. Como eu vejo pessoas com 5, 10, 15 anos de negócio que não têm amigos na Herbalife. Amigos. Não é mentor, não é uma pessoa que você está vendo ali de longe. Não é isso. Amigos. Eu, durante muito tempo, não tive patrocinador perto. Mas isso não faz diferença, não desmerecendo os patrocinadores. Desde que eu tenha amigos próximos que fazem parte do processo. Então, continuando, vamos lá. São pessoas que te levam para frente e algumas te levam para trás. E não importa se você gosta muito... Eu falei de amigos, tá? Mas tem outra coisa também. Não importa se você tá perto, às vezes, de uma pessoa que você não gosta tanto. Porque, às vezes, a gente tem pessoas que a gente gosta muito ao nosso redor e que não acrescentam na nossa vida.
Nossa, tá querendo dizer que meus amigos não acrescentam na minha vida ou a família? Que forte isso. Mais uma coisa da nossa mentalidade que a gente tem que entender. Sim, podemos gostar de pessoas. Pessoas podem ser legais. Não quer dizer que elas vão acrescentar coisas na nossa vida. Não quer dizer que estamos falando que elas são ruins. Você tem que entender isso. A gente tem essa dificuldade de separar esse emocional. Às vezes, uma pessoa que você adora não te leva para lugar nenhum. E você tem que saber isso dentro da sua cabeça. Não é um xingamento para essa pessoa. E às vezes outras que te deixam muito desconfortável, mas vão te levar para frente, é muito melhor você ficar com essas pessoas. E olha que loucura para nossa mente fazer as escolhas, né? É gostoso, é confortável, mas nada cresce na zona de conforto. Então, siga alguém que já percorreu o caminho. E agora vem uma parte incrível que eu adorei. Para que nós vamos criar um caminho novo se alguém já percorreu todo o plano de marketing? E isso é a maior filosofia do Jim Rohn e do Mark Hills. Às vezes a gente acha que a gente precisa de uma coisa que não é o que a gente precisa. Então, olha essa frase que incrível. O que você precisa são mais números e não um caminho ou um plano novo. O que você precisa para crescer são mais números e não um caminho novo. E aqui vem a parte do tempo. Não importa quanto tempo vai levar para você chegar, mas dê valor ao que você faz todo dia, porque cada dia é importante. Eu tenho tempo certo para as coisas. Não adianta você treinar 3 horas na academia e trabalhar 1 hora por dia, porque temos que ter prioridades com o que nos paga, que são novos clientes, novos consultores. Então, quando a gente terminar aqui hoje, faz uma pequena reflexão. Onde eu estou perdendo tempo hoje? É o que está me dando dinheiro ou não? Está trazendo isso para eu crescer ou não? Independente se faz parte do processo, faz um pequeno ajuste se precisar. Cuidado para não jogar seu dinheiro no ralo, tá? Por quê? Porque eu vou te falar um negócio muito sério, né? O tempo que a gente passa com pessoas que são comprometidas, que dão valor ao tempo, faz diferença para nós. Porque o maior segredo da vida, pode colocar, é estar perto de se rodear de pessoas que vão te levar para frente. Principalmente no negócio da Herbalife. Então, veja se você tem amigos hoje, atualmente, da Herbalife, que fazem esse processo, sua vida vai ser outra. Pessoas que quando você encontrar depois de um treinamento, depois de um final de semana, são pessoas que vão te acrescentar, que você, teoricamente, é o pior da mesa. Que ao redor só tem, no meu caso, ao redor, só tem aqui pessoas que são melhores pensadores do que eu. E faz parte, temos grupos de WhatsApp de melhores amigos que nós somos, meu Deus, os mais pobres. Que beleza que meus melhores amigos eu seja mais pobre. Isso é uma maravilha. Acaba um treinamento, eles mandam uma mensagem lá e falam, olha essa visão que eu não tinha, por isso que ainda não cheguei. Aprendemos muito com as pessoas que sabem mais que a gente na Herbalife. É bom a gente ter esse tipo de gente, né? Então não gaste seu tempo à toa. Sabe por quê? Porque a gente sempre pode ganhar mais dinheiro, mas a gente nunca pode ganhar mais tempo. O que foi, já foi, não tem como voltar na nossa vida. Então, pensa se as pessoas que você conversa, você termina melhor com relação ao seu negócio da Herbalife, tá? Então, vamos lá. Não faça com outra pessoa que você não gostaria que fizesse com você. Não, isso é outro assunto. Vamos lá. Tenha gratidão. Por quê? Porque nós não somos perfeitos, mas você tem que ter muita gratidão pelos líderes. Às vezes a gente vê de um líder só a pontinha do iceberg e não faz ideia do quantas coisas eles fazem por nós, por trás, e a gente nem sabe. Às vezes, se a gente não tivesse a Herbalife, aquela pessoa que está ali, a gente não seria nada em relação, não como ser humano, mas em relação a onde a gente estaria na vida. Então, é muito importante essa gratidão abrir portas incríveis, né? Às vezes, se o líder sumisse, a Herbalife sumisse, a gente não estaria em lugar nenhum. E tem gente, às vezes, que reclama do corporativo, da Herbalife. Gente, que burrice! Se a pessoa vive da Herbalife é tudo para você. Você não precisa ficar todo dia lá, ali, mas internamente, a mensagem que você passa, eu tenho muito orgulho da Herbalife, da corporação, da minha liderança, da liderança da Herbalife, porque são eles que propiciam a vida que eu tenho. Antes da Herbalife ou fora da Herbalife, eu não sei o que eu estaria fazendo. Mas muito provavelmente não estaria tão bem. Talvez se eu tivesse ganhando o dinheiro que eu ganho, que eu não sei se eu estaria, talvez eu tivesse sendo escrava do meu tempo, eu não poderia decidir, mora em Portugal, fica no Brasil. A gente pode voltar para Portugal, sabe quando, gente? Quando a gente quiser. Você tem noção disso? Se a pandemia passar ou não. Sabe quantas pessoas podem isso? Poucas. E eu não falo isso para dar uma de bom, é para lembrar de onde eu vim e saber que se não fosse Herbalife, isso não pode ser normal. Eu tenho que valorizar isso. Porque eu conheço poucas pessoas que podem fazer isso. Com dinheiro ou sem dinheiro. Imagina, a nossa preocupação, sabe qual é? É o escolar do meu filho. Ai, meu Deus, como é que é? A grade escolar que é o que define nosso tempo. Então, tá matriculado, fica online aqui ou lá. Tem matrícula nos 2 países, porque agora a gente decide
quando a gente quiser, quando tiver vacina. Olha que loucura. Essa liberdade, gente, eu tenho que agradecer, porque sem Herbalife não teria. Não fui eu, Priscila Boa, que conseguiu isso, ou o Lucas. Foi a Herbalife. Então, sou muito grata à Herbalife. Promovo mesmo, né? E vamos lá. E no final aqui é nunca, nunca, nunca desista. Todos os treinamentos de Mark Rios, aliás, falam isso, né? Se tem as pessoas da Herbalife, elas só têm uma coisa em comum, as que chegam lá, elas nunca desistiram. Da Herbalife ou fora da Herbalife, todos os vencedores da vida, de qualquer área de sucesso, eles pegaram uma coisa muito ruim e ficaram até o final. E isso, gente, só para não dizer que eu não vou falar nada do Dennis Downell, tá? Porque realmente foi imprescindível, mas eu quase chorei várias vezes, porque foram histórias maravilhosas. É o quanto cada um de nós faz diferença no mundo. Eu não sei como você está hoje, como é a sua autoestima, ou como você acha que você é um pontinho no oceano, mas você sabia que o mundo não seria o mesmo sem cada um de nós. Porque somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta e conseguimos ter 8 bilhões de impressões digitais diferentes. Ninguém tem a sua impressão digital. E sabe o que mais? Ninguém tem. Se você pegar um fio de cabelo, o DNA é igual ao seu. Você identifica uma pessoa pelo DNA. E sabe o que mais? Ninguém tem a mesma arcada dentária que a sua. São quase 8 bilhões de arcadas dentárias diferentes. São quase 8 bilhões de íris dos olhos diferentes que você coloca lá, que você pode identificar as pessoas. E ele falou uma que eu não sabia, essa é nova. Você sabia que são 8 bilhões de batimentos cardíacos diferentes? Que o nosso coração bate de um jeito, a nossa energia é de um jeito e a nossa voz é de um jeito. E se cada um é tão único, nós podemos fazer toda a diferença no mundo. Sempre lembra desse detalhe para você fazer a diferença. E para finalizarmos com chave de ouro, vamos terminar com uma coisa, caso você não tenha entendido, dá para explicar em menos de 5 minutos a promoção. Ai, meu Deus, 10 mil pontos, 2.500. Eu não sei por onde eu começo. Começa pela promoção da Herbalife que chama Desafio Incremental. Até estranho esse nome, incremental é de incremento, é de acrescentar. Olha que simples que é. Herbalife é o primeiro passo para você construir o maior, é você aumentar um pouquinho a cada dia. Então, nós temos 2 tipos de promoções diferentes, mas usa a mesma qualificação. E não é uma qualificação difícil, aliás, é facílima. Depois que a gente amplia a mente para 10 mil pontos, então é mais fácil impossível. Então, caso você queira ver os prêmios, na hora que você abre seu site My Herbalife, está logo ali, você vai ver aquele kit influencer digital. Vocês viram que lindo, gente? Que você ganha maravilhoso. Gente, olha, ideia dos presidentes, gostaram e puseram esse prêmio. Eu falei, gente, esse prêmio todo mundo quer, a luz, né? Tá na moda e deu certo. Então, o que precisa fazer para ganhar esse kit? Anota para você, de agosto a dezembro, acrescentar 2.500 pontos de volume pessoal do seu volume total. O que é volume total? Gente, teve gente que às vezes se confundiu na promoção do shake de melão, ou naquela outra promoção. Por quê? Porque era volume de PPV. Aí você viu volume total, não qualificou. Não, é volume total, é seu volume pessoal. Pronto, não interessa se foi você que comprou, se foi seu consultor que comprou, não importa. É o volume pessoal, certo? Então, quando falo 2.500 pontos, não precisa ficar fazendo conta se foi você que comprou pessoalmente ou não. É o volume que aparece no BizWorks lá, é o seu volume total. Então, de agosto a dezembro, é o total do período, ou seja, 500 pontos a mais do que você está fazendo hoje, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Por quê? Porque agosto 500, mais 500 mil, mais 500, 1.500, mais 500, 2.000, mais 500, 2.500. Ficou claro? Essa aqui é a promoção. Você fazer 500 pontos a mais da sua média de hoje. Daqui a pouco eu explico a média. Só anota. 500 pontos a mais do que você faz hoje nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Você está totalmente qualificado, certo? Anotou isso para você? Ótimo. Agora, o que seria a média? Você vai pegar os seus últimos 3 meses. Maio, junho, julho. Maio, junho, julho. Soma os 3. Divide por 3. Se tem 0, não importa se tem muito, se tem pouco. Você pega esse valor que vai dar da média, soma mais 500 pontos. É isso que você precisa fazer nos próximos meses. Ficou claro? Vocês entenderam? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que tem uma pessoa que a soma deu, sei lá, 2.000. Dividiu. Não, na média, né? Soma os 3,
divide por 3 e põe mais 500 pontos. Esse é o seu valor, tá? Somou tudo. Se a média da pessoa for 1.000 nos 3 meses, que ela somou tudo, dividiu por 3, deu 1.000, ela tem que fazer 1.500. Se a média da pessoa foi 2,5, ela tem que fazer 3.000, entendeu? Não vai dar exatamente um valor assim, porque tem que ser nos números, em detalhes, mas é fácil de entender, certo, gente? Ficou claro? Cada um aqui tem uma média e vai somar 500 pontos. Agora, isso é a promoção para ganhar o kit. Fácil ou não, gente? Fácil, né? Com certeza. Ainda bem que vocês acham fácil. Não. Agora, olha, a outra promoção é muito interessante. Porque, primeiro, é um curso online de gestão de relacionamento com o cliente online, que é justamente uma coisa que acabamos de falar, que é o ponto forte das pessoas de fazer acompanhamento. E de uma maneira online. E é um dos cursos que mais está sendo falado atualmente, que é o curso de CRM, Gestão de Relacionamento Online. Esse curso vai ser para quem? Eu tenho que fazer outra qualificação? Não. Se você fez os primeiros 2 meses dessa qualificação, agosto e setembro, você já ganhou. Por quê? Porque isso representa 40% da sua qualificação. 40%, ó, 20% em agosto, 20, mais 20 em setembro, 40. Mais 20 em outubro, 60. Mais 20 em novembro, 80. 100% exemplo, entenderam? 40% representa agosto e setembro. Você faz agosto e setembro a sua média com 500 pontos a mais e você já qualificou. Todo mundo entendeu a promoção? Só para eu saber se ficou claro ou não. Tem que entender para saber explicar, gente. Para as pessoas também, certo? Então, a Herbalife fez essa promoção muito simples, porque de 500 pontos e 500 pontos todo mundo cresce. Eu estou extremamente animada e feliz. A próxima extravaganza vai dar ênfase. Os convidados especiais que foram escolhidos a dedo, eles são especialistas de espaço vida saudável. Vai ser bem no mês que os espaços vão estar reabertos com força total. Estou muito animada. Eles acabaram de se qualificar novos chairmans, né? Que a Rodica já veio aqui com o marido dela, mas só quando ela veio não era, acabou de fechar chairmans. Então, temos os melhores convidados e palestrantes online. Então, não vou promover a extravaganza. O que eu vou falar para vocês anote tudo, digere. Ai, gente, não sei. Digere isso tudo que eu falei. E se por um fio de razão você estiver pensando que, na verdade, tudo isso gira em torno de você fazer 10.000 pontos e duplicar mais 10.000, esse é o foco que gira. Você tem que entender só uma coisa. Ouça todos os dias Mark Hughes. Porque ele fazia isso com a saliva, falando com pessoas de rua. De rua é ótimo. Na rua, né? Sem mídia social, sem nada. E esse era o plano que a Herbalife existe. Então, uma coisa ficou clara, e o Alan passou tão bem isso pra gente, que se tanta gente pode, se tanta gente fez esse plano para a Herbalife acontecer, pessoas com estudo, sem estudo, de todos os modelos de venda, por que não nós também? Por que não cada um de nós aqui entender essa essência, fazer e duplicar? Né? Se você faz 1.000 pontos, você sabe fazer 2, você sabe fazer 10. É o mesmo princípio, é só uma questão de você ficar exímio nisso e aumentar. Exímio nisso e aumentar, exímio nisso e aumentar. Certo, pessoal? Então, estou extremamente entusiasmada. Espera só um segundinho aqui.